Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então hoje eu vou postar aqui para vocês a segunda aula do módulo da disciplina de prótese, que é o assunto prótese parcial removível. Tá? Então nós vamos dar continuidade à introdução, basicamente foi uma introdução o que é prótese parcial removível da semana passada. E agora nós vamos entrar numa parte importante que é a classificação. Tá? Nós vamos ver a importância dessa classificação. Ela é uma classificação antiga que é utilizada até hoje, tá? Com vários intuitos de contato, conversar com o laboratório, é, de a gente começar a falar da classificação, por exemplo, a classe X, antes de entrar na aula, vamos falar assim, para saber a pessoa pode ser pelo telefone, do outro lado do mundo, ela vai entender mais ou aproximadamente como funciona essa classificação. Ou ela vai imaginar, ela vai mentalizar como está a arcada do paciente. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos falar a PPR é muito importante o planejamento dela. Então daqui para frente nós vamos falar muito de planejamento de PPR. Porque a PPR é uma prótese que todo mundo, até os pacientes eles comentam, é uma prótese que extrai dente, ela acaba com a arcada. Sim, ela acaba com a arcada, ela extrai dente quando ela é mal planejada, tá? Isso, infelizmente, ainda é comum as removíveis serem mal planejadas. Principalmente pelo fato que eu falei no final da aula passada, do próprio dentista não fazer o planejamento. Tá aí a importância do dentista. Muitas vezes a gente deixa a cargo do técnico, sem desmerecer o técnico, mas o técnico não tem informação de radiografia, não sabe no modelo, ele olhando se aquele dente está inserido no osso corretamente, ele não sabe se tem uma bolsa periodontal que pode agravar o apoio naquele dente. Então, por isso, eu vou falar aqui até o final da disciplina que é importantíssimo ela ser planejada pelo cirurgião dentista. Tá? Então, vamos falar de alguns insucessos aqui que a prótese removível, as principais causas, né, de insucesso. Vamos lá. Primeira coisa, mobilidades do dente de suporte. Não adianta eu colocar um apoio de grampo em um dente que não está com uma inserção óssea adequada. Um dente com mobilidade, um dente com problema periodontal, com gengivite. Tá? Então, a gente tem que observar a formação de bolsa periodontal. Por isso que é importantíssimo a gente ter o nosso aliado, o exame radiográfico, tá bom? Eu falo que não é só panorâmica, tá? Principalmente as periapicais, para observar a perfeita inserção desse dente no alvéolo, tá bom? Então a gente tem que ver as gengivites. A gente basicamente vai falar naquele que eu falei na aula passada, preparo de boca 1. Então, para chegar na prótese, o preparo de boca 1, todas as outras disciplinas têm que estar tudo alinhado, tudo bem feito, tudo bem trabalhado. Não adianta eu instalar uma prótese parcial removível e deixar para depois o tratamento periodontal. Tá? Então, tem que ter uma sequência para o tratamento, certo? Pacientes somente aqui com dores na TM, ele está com dor na TM, por qual motivo? A gente tem que investigar isso antes de confeccionar a prótese parcial removível. Senão nós vamos poder agravar essa dor na TM, não melhorar a dor na TM, tá? A gente precisa saber se essas dores são decorrência de perda de dimensão vertical, por exemplo. Tá bom? Então, antes de fazer a removível, fazer toda a investigação do paciente, tá? Isso eu falo local, tá? O exame físico intrabucal e geral também, tá? Tanto quanto sistêmico. Nós abordamos bastante a parte sistêmica a aula passada. Então nós vamos falar aqui de classificação de Kennedy, tá? É uma classificação que eu falei no início da aula, uma classificação antiga, de 1927, e é amplamente utilizada até hoje, tá? Eu vou, no final da disciplina, disponibilizar para vocês 2 livros em PDF, tá? Para ajudar vocês nesse estudo. Existem várias classificações, tá? Mas a mais comum, a mais utilizada na literatura em geral, é a classificação de Kennedy. Então, por que
foi inventada a classificação de Kennedy? Primeiro, didática, para eu poder passar isso para vocês, para uma forma em geral dos profissionais se comunicarem, tá? Imagine a comunicação entre o dentista e o laboratório, normalmente é via telefone, via WhatsApp, que seja. Quando a gente fala da classificação de Kennedy, por exemplo, classe 1 de Kennedy, o técnico do outro lado da linha ele já está imaginando o desenho dessa arcada, tá? Ou está conversando com um colega que a gente está encaminhando um caso, ou está recebendo um caso, o colega fala classe 1 de Kennedy, então na nossa cabeça a gente já sabe mais ou menos como está a arcada, tá? Facilita muito a comunicação, tá? E no planejamento em geral. Então, por exemplo, a gente sabe, eu falei aqui classe 1 de Kennedy, quando a gente fala de classe 1, então a gente mais ou menos já tem em mente um desenho de PPR, tá? Então ela vai nos auxiliar, nos facilitar muito isso. Então a classificação de Kennedy tem esses quatro tipos de classificação. Então é a classe 1 de Kennedy, classe 2 de Kennedy, classe 3 e classe 4. Não tem nada a ver com a ortodontia, que a gente ouve muito classe 1, classe 2 e classe 3, tá? Aquela classificação de Engel, então não entra aqui, não. Então já de início tirem essa classificação da ortodontia da cabeça, tá bom? É uma classificação totalmente diferente, certo? Então nós vamos começar a falar pela classe 1 de Kennedy. E aqui esse modelo clássico, essa arcada é uma classificação classe 1 de Kennedy, tá? O que caracteriza a classe 1 de Kennedy? Desdentado posterior bilateral. Então a classificação de Kennedy a gente sempre procura, a gente vai classificar de posterior para anterior, tá? Então quando o paciente é desdentado bilateral, a gente chama de classe 1 de Kennedy. E essa classificação, aqui está uma arcada superior, mas pode ser tanto superior quanto inferior. Então, se o paciente não tem dentes, ele é desdentado bilateral posterior, é classe 1 de Kennedy, certo? Independente da arcada. Superior ou inferior, a classificação é a mesma. Quando esse paciente é desdentado parcial, unilateral, a gente chama de classe 2 de Kennedy. A gente olha aqui no lado esquerdo, tem todos os dentes. Então ele tem um espaço protético posterior unilateral, seria classe 2 de Kennedy. Aqui a gente já começou a complicar um pouquinho, tá? Então ele tem dente lá na região posterior. Lembra que eu falei que a gente começa a classificação de posterior para anterior. Então, quando a gente começa a olhar lá de trás para frente, a gente vê que tem alguns dentes. Então, opa, não é desdentado bilateral, porque tem dentes nos dois lados posteriores. Ele tem dente, então não é classe 2 também, porque ele tem dentes dos dois lados, tá? Então, aqui caracteriza um paciente com espaços protéticos intercalares. Por que intercalares? Entre os dentes, tá? Quando ele tem espaços protéticos entre os dentes, ele é uma classe 3 de Kennedy. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu sei que isso é difícil. Vamos voltar. Desdentado posterior bilateral, classe 1 de Kennedy. Desdentado posterior unilateral, classe 2 de Kennedy, tá? Aqui indifere o lado, tá? Aqui ele tem dente no lado esquerdo, não tem dente no lado direito, certo? Isso poderia ser ao contrário, ele seria classe 2 de qualquer jeito. Classe 3 de Kennedy, tá? Então ele tem dente posterior e tem um espaço protético, então classe 3 de Kennedy, porque tem espaços intercalares. E a última classificação, que é a classe 4 de Kennedy. Vamos lá, vamos tentar seguir um raciocínio. Ele tem dentes posteriores, então não é classe 1 nem 2. Poderia ser classe 3? Sim, só que a classificação 4 de Kennedy fala o seguinte: é um espaço intercalar quando envolve a linha mediana, tá? Quando não tem ali os dois centrais, ele vira uma classe 4 de Kennedy,
tá? Se ele tivesse um central, seria classe 3, tá bom? Mas como envolve a linha mediana, toda vez que tiver dente posterior e envolver a linha mediana, eu não tiver os dois centrais, ele vira uma classe 4 de Kennedy. E, pessoal, vocês estão pensando, mas não existe só esse tipo de desenho de falhas de dente, existe outros, né? Então, aí agora a gente vai começar a complicar um pouquinho. Pensando nisso, foram criadas as regras de Applegate, tá, em 1960. Para que ela serve? Para entender melhor a classificação de Kennedy e, de certa forma, até completar a classificação de Kennedy, de ficar mais fácil o entendimento. Então vamos lá. A classificação deve ser, que eu já comentei com vocês, então a classificação de Kennedy deve ser sempre de posterior para anterior, certo? E a classificação de Kennedy também, um fato importante aqui, após o preparo de boca 1, porque muitas vezes o paciente vai chegar para a gente vai fazer os exames intrabucais, extrabucais e radiográficos e nós vamos decidir por algumas extrações, certo? Então, um paciente que, por exemplo, é classe 3, tem alguns espaços intercalares, ele pode virar classe 2 ou classe 1. Tá? Então, a gente vai decidir por essas extrações, o que for mais conveniente. Lembra que eu falei que o dente, eu planejei a princípio um suporte naquele dente, ter um apoio naquele dente da removível. Só que aquele dente não está satisfatório, então eu vou extrair, vamos dar um exemplo aqui, um molar. Se eu extrair o primeiro e o segundo molar, vai alterar essa classificação. Tá? Então algumas extrações vão ter alterações e a gente aí reclassifica o caso. Tá bom? Então por isso que é importante a gente fazer primeiro uma moldagem de estudo. Aí depois de todo o planejamento, a gente faz aí sim um modelo de trabalho onde vai ser confeccionada a prótese parcial removível. Os terceiros molares, eles não entram na classificação, tá bom? Caso estejam ausentes. Então, se o paciente, por exemplo, no segundo quadro aqui do lado direito, se ele não tem o terceiro molar, eu não vou classificar ele como classe 1 de Kennedy, tá? Porque desdentado posterior, tá bom? Bilateral. Então, não, como o terceiro molar não entra na classificação por enquanto, certo? Então, aqui ele vai continuar sendo um classe 2 de Kennedy. Por que classe 2? Porque é um desdentado posterior unilateral. Se estiverem presentes e forem utilizados como suporte, os terceiros molares devem ser considerados na classificação. Então vamos lá. Se eu tenho um terceiro molar, o paciente tem um terceiro molar e eu vou usar ele como apoio, ele vai fazer parte da minha classificação. Outra regrinha. Quando existirem espaços protéticos a mais na mesma arcada, as zonas mais posteriores é que regem a classificação. Então vamos lá. Agora começou a complicar um pouquinho. Lembra que eu falei um pouquinho antes que existem vários desenhos de falhas de dente, tá? Pode faltar qualquer um dos dentes. Então, basicamente, não são aqueles slides clássicos que eu falei. Tá? Nós vamos ter algumas alterações. Então, lembra que eu falei lá no começo que a classificação de Kennedy começa de posterior para anterior? Então, aqui, essa regra de Applegate fala o seguinte. Então, é a nossa primeira coisa, nós vamos fazer a classificação. Tá? Então, lá de trás para frente, tá vendo esses modelos? Eles têm várias falhas. Então, aqui nesse caso, são classe 2 de Kennedy, tem desdentado posterior unilateral. Então, os espaços protéticos que determinam a classificação primária indicam as modificações dessa classe e são indicadas por um número. Então, vamos lá. Nesse caso, modelo da esquerda. Então, ele é um classe 2. Por que classe 2? Ele tem dente no lado esquerdo, posterior, não tem do lado direito. Então, ele é um desdentado posterior que entra na classificação de Kennedy classe 2, certo? Mas ele tem
um espaço protético aqui do lado esquerdo. Ele não tem o 14 e o 15. E a gente vai contar esse espaço protético. Então, como que a gente classifica isso? É classe 2 de Kennedy, subclasse 1. Por que 1? Porque ele tem um espaço protético a mais da onde eu estou classificando. Certo? No modelo do lado aqui, do lado direito, ele é um classe 2 de Kennedy. Por que classe 2? Vamos lá, vamos repetir. Faz isso várias vezes. A classificação é de posterior para anterior. Então, se eu for fazer uma varredura, vamos falar assim, de trás para frente, de posterior para anterior, então do lado esquerdo aqui eu tenho os dentes 16 e 17, tá bom? E do lado direito eu não tenho nenhum dente, então ele é o classe 2 de Kennedy. Porém, eu tenho dois espaços protéticos a mais, tá? Tirando a classificação do lado esquerdo, desdentado posterior, ele tem mais dois espaços. Então é classe 2, subdivisão 2, tá? No lado esquerdo, eu classifiquei, ele é subdivisão 1, porque tem um espaço protético no 14 e 15. No do lado direito, ele é classe 2 de Kennedy, subclasse 2. Ele tem por que 2? Tem um espaço protético aqui no 21, 22 e no 14 e 15. Então tem dois espaços protéticos. Tudo bem? Então vamos lá, vamos passar mais modelos para ficar mais fácil o entendimento. Então vamos lá, vamos primeiro falar das modificações, das subclassificações do classe 1, aos possíveis, né? Então, todos esses casos, todos esses formatos de esses desenho de arcada, vamos falar assim, refere-se à classe 1 de Kennedy, tá? Qual é a classe 1 de Kennedy? Vamos revisar. Desdentado bilateral posterior. Então, lembra, a gente começa a classificação de trás para frente. A gente começa de trás para frente e a gente tem os espaços protéticos intercalares, tá? Os espaços protéticos mais anteriores. Então, vamos lá. Cuidado, principalmente o que pode gerar muita confusão é que eu mostrei o caso clássico de classe 1, que é o de, por exemplo, do lado aqui esquerdo, fora desse quadro, nós temos de canina a canina, do 13 ao 23, tá? Lembrando que isso pode ser tanto superior ou inferior. Então ele não tem os dentes posteriores. Vamos pegar aqui, gente, o primeiro, o mais superior da esquerda, aonde nós temos os pré-molares, tá? Então, ele continua sendo desdentado posterior, porém, ele tem um espaço protético lá na frente, tá? O incisivo 21. Então, ele é classe 2, modificação 1 ou subclassificação 1, tá? No superior direito, mesma coisa. A gente vem de trás para frente, posterior para anterior. Opa, tem o premolar o segundo e tem o premolar, o primeiro premolar do outro lado. Ele tem o 14 e o 25. Então, ele é um desdentado posterior. Ótimo. Aí nós vamos classificar o restante de espaço protético. Então, os dois espaços protéticos posteriores eu uso para classificação e conto os outros dois que eu não usei para classificação. Então, tanto o espaço posterior esquerdo e direito eu usei para classificar. E eu contei ali a região do 24 é um espaço protético e a região anterior é outro espaço protético. Então, esse caso é uma classe 2, modificação 2, tá? Porque esse 2 refere-se aos espaços protéticos. No modelo aqui da inferior do lado esquerdo, eu tenho mesma classificação. Classificação de Kennedy, classe 2, classe 1 de Kennedy, tá? E vou contar o espaço protético, tá? Então, eu vou ter 1, 2, 3 espaços protéticos, tá? Na região do 12, região do 21, região do 23, tá? E do lado a mesma coisa, classe 1 de Kennedy e eu vou contar os espaços protéticos. 1, 2, 3,
4 espaços protéticos, tá? Na região do 14, região 12, 11, 21 e 22 e região do 14. Tudo bem? Então ele é classe 1, subdivisão 1, 2, 3, 4. A seguinte é a classe 2 de Kennedy, de desdentado posterior unilateral, tá? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no slide anterior. Então, eu começo a classificar de trás para frente. Então, ele é um desdentado. Opa, ele tem região o 17, o 16, então aqui ele não é desdentado. E, só que do lado direito, aqui, ele é desdentado. Então, ele é desdentado posterior unilateral. E conforme eu for para a região anterior, ele tem um espaço protético, tá bom? Cuidado que nesse caso aqui pode gerar uma confusão. Lembra que a classe 4 é desdentado anterior envolvendo a linha mediana? Só que aqui eu já classifico. Lembra que eu falei que a gente classifica de trás para frente, posterior para anterior. Então ele já é um classe 2, tá? Aqui pode envolver a linha mediana, que não vai ser um classe 4. Para ser classe 4, esse caso, esse primeiro caso, esse modelo do lado superior esquerdo, ele teria que ter os dentes posteriores, tá bom? Então ele é um classe 2, desdentado unilateral, modificação 1, porque tem um espaço protético. No modelo ao lado, nós temos aqui no lado superior direito, nós temos um molar lá atrás, no caso 17, e desdentado posterior unilateral, mesma coisa, tá bom? Esse caso também pode gerar um pouquinho de confusão, tá? Tem sempre que lembrar que eu classifico de trás para frente, posterior para anterior. Então aqui vai ser classe 2 de Kennedy. Quantos espaços protéticos eu tenho, além da classificação? 1, que é a região de 11 e 21, e 2, que é a região de 15 e 16. Então, classe 2 de Kennedy, modificação 2, tá? No modelo inferior esquerdo aqui, mesmo raciocínio. Eu classifico de posterior para anterior. Então, desdentado, posterior, unilateral. Quantos espaços protéticos? Região do 22, 12, 15 e 16. Então, 1, 2, 3, tá? Modificação 3. É a classe 2 de Kennedy, modificação 3. E no vizinho, mesma coisa. Eu vou classificar, no caso, classe 2 de Kennedy, e contar os espaços protéticos. No caso, 1, região do 22, 2, na região do 22, do 12, desculpa, 3 espaço protético, terceiro aqui na região do 14 e na região do 16. Então, 1, 2, 3, 4 espaços protéticos. Então, classe 2 de Kennedy, modificação 4, certo? Aqui na classe 3 de Kennedy, lembra a classe 3 de Kennedy? São espaços protéticos intercalares. Eu tenho dente na região posterior, tá? Principalmente os últimos dentes aqui, e, porém, eu vou contar os espaços intercalares. Então, classificação 3 de Kennedy, tá? E agora eu vou contar os espaços protéticos. No caso, nesse primeiro modelo aqui, no superior esquerdo, eu já classifiquei classe 3 de Kennedy. Um espaço protético eu usei para classificar a classe 3. Então, por exemplo, espaços intercalares. Então, na região entre o 13 e o 16, eu tenho um espaço intercalar, que classificou já como classe 3. E mais um espaço protético na região do lado direito, tá? Do que vai do 14 ao 16, tá bom? No modelo ao lado aqui, no superior direito, a mesma coisa. É uma classe 3 de Kennedy. Eu usei o lado direito aqui, do 14 ao 16, para dar a classificação. E vou contar os demais
espaço protético, aqui no 12 e no 22. Então, é uma classe 3 de Kennedy, modificação 2 e 3. Assim, mesma coisa aplicando nos outros modelos, tá bom? Então, no inferior aqui esquerdo, classe 3 de Kennedy, 1, 2, modificação 3. E no ao lado é classe 3 de Kennedy, modificação 4, tá? Porque são, além da classificação, tem 4 espaços protéticos. E a classe 4 de Kennedy não há modificações, tá bom? Por qualquer modificação que tiver, ela vai virar uma classe 3, tá? Ou classe 1. Então, lembra, classe 4 de Kennedy, ele tem os dentes posteriores, porém, para ser classe 4, tem que envolver a linha mediana, tá bom? Se esse paciente tivesse o 13 e o 23, continuaria sendo classe 3, tá bom? Principalmente quando envolve os dois centrais. Perdi a linha mediana, tem os dentes posteriores, então ele é um classe 4 de Kennedy. Tudo bem? Pessoal, isso que é um pouco confuso, um pouco até complicado passar por via online, tá? Mas eu vou aqui, eu falei para vocês que ia mandar um livro para vocês no final da prótese parcial removível. Na verdade, eu vou já ver se eu disponibilizo para vocês a partir dessa aula. É um livro, ele é mais voltado para a parte de técnico em prótese, mas ele explica muito bem essas classificações, tá bom? Aí um outro segundo livro eu jogo no final da disciplina. Tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato. Os nossos e-mails são os mesmos, tá bom? Muito obrigado e boa semana.